dia, feliz sábado a todos. Todos que estão aqui presentes, né? Tem bastante gente. E também a todos que estão em casa, nos assistindo aí pelo YouTube ou pelo Zoom. Sejam todos bem-vindos e que Deus possa falar ao nosso coração no dia de hoje. Hoje teremos como mensageiro o pregador do pastor Cid, nosso pastor. Daqui a pouco aqui trazendo a mensagem. E enquanto a gente se prepara para o culto, nós teremos agora um momento de louvor. Para você que já assistiu a Escola Sabatina, já assistiu o primeiro culto, aí pode agora sair com calma e a gente dá sequência ao nosso segundo culto. Feliz sábado a todos. Que bom que nós estamos mais um sábado, né? Exclusivo nas escolas, todo esse dia lindo. É muito bom estar na casa de Deus. E para a gente iniciar o nosso louvor, a gente vai cantar uma música que já é conhecida de vocês, uma música muito animada, e que a gente, por mais que vocês estejam de máscara, né? A gente não se leva muito, a gente quer ver a expressão de vocês cantando essa música. E a gente vai cantar a música Grande Deus, para honra e glória de Jesus. Presença quero estar, completo quero me entregar, dar graças e cantar, dar graças e cantar. Em tua presença quero estar, completo quero me entregar, dar graças e cantar, dar graças e cantar, pois tu, Senhor, és nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado no esplendor da tua santidade é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. Quero te aclamar.
Amém. Agora nós teremos um momento especial, que é o momento da criança. Não temos aí, eu acho que uma criança ali, né? Um pouquinho. Porque as outras estão num evento especial, que é a Feira de Saúde, lá no sítio do Daniel e da Elinete. Então, a criançada toda nossa está quase toda lá. Mas elas pediram para fazer esse momento, que algumas delas aí, quem sabe, até vão estar assistindo lá também online. Tá bom? Então, eles deixaram um vídeo preparado especialmente aí para vocês, para as crianças que aqui vieram, né? E também aquelas que estão nos assistindo online. Então, esse momentinho é especial para eles e será passado agora com o vídeo. Olá, crianças! Chegou um momento que eu gosto muito, a adoração infantil. Vamos aprender muitas coisas sobre a Bíblia e sobre Jesus, e junto com os pais. Vamos prestar bastante atenção, ok? Hoje vamos ouvir uma história muito especial. Oba, oba! Feliz sábado, Anne. Feliz sábado! Que bom que você já está aí. Hoje é um sábado muito especial para a Igreja Adventista. Porque, Anne, hoje é dia... Da criança adventista dos aventureiros. Isso! Parabéns para você, Miguel, Samuel, Lorena, Verônica, Lisane, Alice, Marco Antônio, Matheus, Luan. Nossa, parabéns para todos vocês, crianças adventistas e aventureiras. O tema da nossa história é Deus fala com crianças? É uma pergunta. E o texto bíblico se encontra em 1 Samuel 3, versículo 9. Pode ler, por favor, Anne. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Muito bem. O primeiro clube de aventureiros começou em 1972 e hoje nós temos muitos clubes de aventureiros espalhados pelo mundo todo. Sábado passado eu terminei a história dizendo que Ana dedicou seu pequeno filho Samuel. Ela o levou de volta àquele templo, lembram? Com o sacerdote Eli, e ali Samuel ficou para crescer, aprendendo mais ainda sobre Deus. Samuel era um garoto diferente dos filhos de Eli. Samuel era obediente, amoroso, dedicado, ajudava Eli em muitas coisas. E certa noite, algo muito, mas muito especial aconteceu com Samuel. Enquanto Samuel dormia, ele acordou porque ele ouviu alguém chamando. Samuel, Samuel. Samuel se sentou rapidamente. Uma lâmpada ainda brilhava ali perto. Será que Eli estava precisando dele? Samuel se levantou e foi até o quarto de Eli e perguntou se Eli o havia chamado. Eli acordou e disse que não o havia chamado e que era para ele voltar para a cama. Samuel voltou para sua cama e pensou, tenho certeza que Eli me chamou, mas deitou novamente. E mais uma vez ouviu a voz. Samuel, Samuel. O garoto levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? E Eli disse mais uma vez que não. Volte a dormir, Samuel. Samuel voltou de novo para sua cama. Não estava entendendo o que acontecia. E pela terceira vez, Samuel ouviu a voz. Samuel, Samuel. Rapidamente levantou e foi até ali. Estou aqui, me chamou? Eli se sentou na cama e então entendeu o que estava acontecendo. Sim, Deus estava chamando Samuel. Então Eli orientou a Samuel a fazer o seguinte: volte para a cama e quando você ouvir a voz de novo, irá responder assim: fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Quando Samuel ouviu a voz o chamando, ele respondeu: Fale, Senhor. Seu servo está ouvindo. Então, o Senhor lhe deu uma mensagem muito especial e Samuel contou para Eli como Deus havia pedido. Depois desta noite, Deus falou com Samuel muitas e muitas vezes. Deus fala com você. Lembra da nossa pergunta do início da adoração infantil? Deus fala com crianças? Claro que Deus fala. Deus fala com você através da sua Bíblia, da sua palavra, através da natureza, através das verdades sobre Jesus.
E você, tem falado de Deus para outras crianças? Neste sábado especial que comemoramos o seu dia, o Dia da Criança e dos Aventureiros, fale de Jesus para outras pessoas, anuncie que Jesus ama cada um, que Jesus irá voltar, que nós iremos morar para sempre com Ele num lugar lindo chamado céu. Sim, Deus fala com crianças. Você acredita nisso? Eu acredito. Que Jesus te abençoe. Querido e amado Deus, muito obrigada pela história de Samuel. Ajuda-me a ouvir e obedecer a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Provai e vede. História de hoje, o embaixador. Vivemos numa sociedade com desigualdade, injustiça, corrupção e muita violência. E dentro desse quadro se destaca um crescente consumo de drogas que compromete a vida de milhares de adolescentes e jovens. Meus pais se mudaram para Brasília quando eu tinha 2 anos de idade. Nós éramos muito pobres e o lugar que conseguimos para morar se chamava Areal. Um bairro precário onde viviam pessoas simples que lutavam pela sobrevivência com grande dificuldade. A vida não era fácil naquele lugar, mas o tempo passou e a nossa família cresceu. Ano após ano, seguimos em frente sem nos darmos conta de que viver naquele lugar, sem acesso à educação, saúde e segurança, seria um grande problema para todos nós. Apesar de tudo isso, eu gostava de brincar com meu irmão e me sentia feliz. Com o passar do tempo, aquele lugar tranquilo começou a mudar. As drogas e a criminalidade tomaram conta da região e, sem perceber, nós fomos convivendo com os marginais que viviam ali. A partir dos 12 anos, eu me envolvi completamente com as drogas e, por causa dos furtos, tive mais de 26 passagens pela polícia. Por ser menor de idade, sempre me levavam a um centro de detenção para menores infratores. Mas não demorava muito e eu já estava nas ruas novamente. Aos 17 anos fui detido, julgado e condenado a 4 anos de cadeia. Eu ficaria preso durante a semana e, dependendo do meu comportamento, poderia sair para passar o sábado e o domingo em casa. Na cadeia, eu recebia a visita de um grupo de cristãos e passei a refletir sobre a minha vida. Em uma das minhas saídas de fim de semana, eu fui à igreja adventista que a minha mãe frequentava no Areal. Desse dia em diante, eu fui à igreja todos os sábados. Lá eu conheci uma jovem que me chamou a atenção. Eu roguei a Deus que me perdoasse e que me transformasse numa nova criatura. O meu desejo era ver a minha mãe feliz e viver uma história de amor com a minha namorada. Os dias se passaram. Eu cumpri minha pena, fui batizado e me casei com a Stephanie. Eu me coloquei nas mãos de Deus para ser um instrumento missionário, pronto para contar ao mundo o milagre que aconteceu em minha vida. Incentivado a entrar no ministério pastoral pelo pastor Francisco de Oliveira, eu, minha esposa e minhas filhas fomos para a Argentina para estudar na Universidade del Plata. Durante 4 anos, eu paguei todas as minhas despesas através da comportagem. Me formei em teologia e aceitei um convite da igreja no Brasil para atuar como diretor regional da ADRA e implantar o primeiro ministério carcerário oficial da igreja na Associação Planalto Central. Nosso objetivo
é levar o Evangelho às prisões e promover a reintegração de ex-detentos na sociedade e em suas famílias. O meu testemunho ainda iria além. Através de um concurso, fui nomeado embaixador da juventude na ONU. Minha principal função é apresentar projetos na área social, voltados para a política de combate às drogas no Brasil e colaborar na construção de políticas públicas de educação e desenvolvimento para as comunidades carentes e periferias do Brasil. Como pastor, a minha missão é seguir o exemplo de Cristo, viver para servir e ajudar as pessoas, independente de quem foram e que pecados cometeram. Por que não usar a história do seu resgate como um testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida das pessoas? Provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Feliz sábado da igreja. Meu coração alegre hoje canta ao lembrar que as dores passarão, virá o fim a este mundo escuro. Meu será, 'será, 'será nas terras de Sião. 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 'Será, 'será nas terras de Si
mas tanto eu seguirei cantando, tanto contente eu hei de estar até o dia em que a cidade veja e ouça Deus chamar-me. A morte, a dor, não mais pavor me trazem, pois eu bem sei que em breve findarei de todo mal que aqui nos faz trementes ao relembrar os salvos sorrirão, mas então eu seguirei contente eu hei de estar até o dia em que a cidade veja e ouça Deus chamar. Mas então eu contente eu hei de estar até o dia em que a cidade eu veja e ouça Deus chamar pra lá. Ouça Deus chamar-me ao lar. Amém. E depois dessa linda mensagem que o Mateus trouxe pra gente, chegou nossa hora de louvar mais uma vez o nome de Deus em forma de música. E dessa vez a gente vai cantar uma música que a gente gosta muito e que ela também é muito expressiva e ela é muito poderosa. Ela fala que a gente tem que fazer tudo por Ele e é tudo dele. Então eu convido vocês agora a cantar a música Tudo por Ele. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz, com sons de glória, que faz a vida irromper, o
faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em sua voz pedindo em nossa voz, o som de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele, e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, nossa vida só por ele. Amém. Amém. E para nós finalizarmos nosso louvor, eu convido os irmãos que fiquem em pé para cantarmos a música Lar Feliz. Visto onde irei para sempre morar, há mansões nesse reino, que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nesse lar eternal e feliz. Nesse lar eternal e feliz.
deixarei este mundo. Darei a Jesus adorar, este lado feliz eterno, com Jesus para sempre de estar, hei de estar, nesse lado amém. Amém. Agora, aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelho para falar com Deus. Querido amado Deus, muito obrigado porque o Senhor nos concedeu mais um sábado, um dia lindo para nos reunirmos e adorarmos o Teu nome com a Tua igreja. Obrigado porque nós temos a esperança de que um dia nos encontraremos nesse lar eterno, que cantaremos em grande coro como um povo só e exaltaremos para sempre o Teu nome. Obrigado também, Senhor, pela oportunidade de ouvirmos a Tua voz hoje, que a gente possa sair muito melhor do que chegamos, que a gente possa sentir a Tua voz e o Teu Espírito através do pastor. Cuide de nós, fique conosco e abra os nossos corações para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Agora, feliz sábado, igreja. Que bom adorar a Deus contigo nessa manhã de sábado. Que bom a gente ouvir esse louvor dos jovens aqui da nossa igreja. Esse segundo culto é um culto preparado, elaborado pelos jovens. E a gente louva a Deus porque vocês são uma bênção para a gente aqui. Também quero agradecer o Mateus pelo belo louvor que ele preparou para a gente no início. Eles são comportores, estão aqui durante um período, né? Está terminando já? Então, finalzinho já, né? Trabalhando com a colportagem, da qual eu trabalhei por bastante tempo durante os meus estudos. Então, Deus seja louvado por vocês, pelos nossos jovens aqui. Hoje, como já foi dito, é o dia da criança adventista e do aventureiro. E eles estão num programa lá no sítio do Daniel. Programa esse que eu vou logo depois que eu sair daqui, vou correndo para lá. A gente tem um batismo no começo da tarde, tem um batismo de uma juvenil, a Sofia. E eu quero agradecer a cada pai, cada mãe que tem investido no Ministério das Crianças, dos aventureiros, que tem incentivado o seu filho nessa primeira infância com as coisas de Deus. Eu, ao mesmo tempo, também quero desafiá-los, porque se houver algum pai, alguma mãe que não tenha assim apoiado, levado o filho para o clube de aventureiros, para os ministérios infantis aqui embaixo, na escola sabatina, faça isso, pai, faça isso, mãe. O nosso clube de aventureiros ficou parado por quase um ano e está sendo reativado agora. Então, crianças de 6 a 9 anos devem fazer parte desse clube. O clube de aventureiros não é uma creche. Tipo assim, tá aqui meu filho, sábado à tarde, tchau. Não é isso. Inclusive, a gente se reúne, a ideia de um clube de aventureiros é se reunir poucas vezes no mês. 2, no máximo 3 vezes ao mês, reuniões, porque a ideia não é uma creche semanal para os pais colocarem e esquecerem. São poucas reuniões para os pais estarem junto com os filhos. Essa é a ideia do clube de aventureiros. Desbravador é uma outra pegada. Desbravador, eles nem querem que os pais estejam por perto. Mas aventureiro é para os pais estarem juntos. E eu queria desafiar você que tem crianças de 6 a 9 anos para fazer parte do clube de aventureiros. Nós precisamos de pessoas para ajudarem na diretoria, na liderança do clube de aventureiros. Se você quiser nos ajudar, vai ser muito bem-vindo. A gente precisa de bastante ajuda ali. E
para você, pai, poder nos acompanhar o clube, que são poucas vezes por mês, 2 vezes no mês, a cada 15 dias, quando dá muito, dá 3 reuniões, mas são reuniões para a gente estar junto, para incentivar as crianças em atividades aí ao ar livre, que é o que a gente mais deseja. Então, seja bem-vindo aí para fazer parte do clube, trazer o seu filho e apoiar o clube na liderança também do clube, tá ok? Que Deus te abençoe e que você seja aí um apoiador do Ministério Infantil da igreja, especialmente se você tiver filho pequeno. Se tiver filho grande, já tem outros ministérios para você, mas se seu filho tiver nessa idade, esteja presente lá com eles, vai ser uma bênção muito grande. Hoje a gente encerra uma série que a gente fez ao longo dos últimos sábados, já virou o ano e a gente não terminou a série, que é a série sobre os 10 mandamentos. Nós estamos estudando sábado por sábado, cada sábado um mandamento da palavra de Deus, e essa manhã a gente encerra com o último mandamento, e eu convido você para que você abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, o versículo 17. Êxodo, capítulo 20. Não foi o Lucas que escreveu esse livro. Êxodo, capítulo 20, versículo 17. E a gente vai estudar juntos esse mandamento, que é o último mandamento. Alguns o tomam quase como um apêndice dos mandamentos. Não, aí não cobice. Tá bom, é a última coisinha lá que fica para a gente não esquecer. E a gente diminui um pouco o valor desse mandamento. Como adventista, a gente dá valor ao sábado, aos mandamentos que envolvem adoração. Mas são 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus. E se Deus escreveu os 10, é porque os 10 são importantes. Como a gente se propôs no início da série, essa série não são sobre leis arbitrárias, impositivas de Deus, mas a palavra para lei no texto hebraico, na língua hebraica, a palavra Torá, ela significa não uma lei como a gente entende aqui, uma coisa feita por alguns obrigando a todos. A palavra Torá em hebraico tem a ver com um manual da felicidade. É o conselho de um pai dado a um filho, dizendo: filho, quer ser feliz? Então que vai a minha lei para você. É a lei da felicidade. Isso é Torá em hebraico. E na nossa língua, a lei não é uma coisa que soa muito bem para a gente, parece uma coisa meio arbitrária. Mas se a lei tem a ver com felicidade, hoje a gente vai descobrir o que a gente tem que fazer para ser feliz, guardando o último mandamento, 10º mandamento da lei de Deus. Vamos ler a Bíblia juntos? Êxodo capítulo 20, verso 17, está escrito o seguinte: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esse mandamento foi escrito numa época em que as pessoas tinham poucas propriedades, não havia muita diversidade, era um povo do deserto, com seus rebanhos. Então a propriedade de uma pessoa estava ali resumida no versículo 17. Hoje a gente pode atualizar esse mandamento e dizer e lembrar de outras coisas que pertencem ao próximo e que não são propriedades nossas. O que o mandamento pede para a gente é a gente não cobiçar nada do que não nos pertence, do que é da outra pessoa. E hoje você pode atualizar e dizer que é um carro, a própria casa, uma roupa, um aparelho de celular, qualquer coisa que pertença ao próximo, o mandamento fala para a gente: não cobice, não deseje aquilo que não é seu. Embora alguns diminuem esse mandamento, o livro Patriarcas e Profetas fala para a gente que esse mandamento é a raiz de todos os pecados. Onde está escrito lá o seguinte, no Patriarcas e Profetas: o 10º mandamento fere a raiz de todos os pecados, proibindo o desejo egoístico, do qual nasce o ato pecaminoso. Uma coisa é um ato pecaminoso, outra coisa é um desejo pecaminoso. Os dois são pecados. Desejo pecaminoso e ato pecaminoso é uma coisa ruim. Mas antes de haver um ato pecaminoso, existe um desejo pecaminoso, de acordo com o 10º mandamento. E cada vez que a gente deseja, eu posso não adulterar com a mulher do próximo, mas eu desejá-la, eu estou cobiçando. Eu posso não roubar a coisa do próximo, mas eu desejar,
Cobiçar já é a raiz de um pecado. De forma que o não cobiçar da Bíblia é uma espécie de ventre, onde cada um dos outros pecados é gerado. É a raiz, onde o fruto dos outros pecados serão amadurecidos depois. Mas todo pecado começa com um desejo pecaminoso. Todo pecado. Se a gente comparar na Bíblia os grandes pecados que foram cometidos, Lúcifer caiu pela cobiça. Ele desejou uma posição que não havia sido dada a ele. Eu quero ser como Deus, me assentar no trono, no lugar mais alto do monte, diz a Bíblia. Se você olha para Adão e Eva, você encontra também naquele pecado deles o pecado da cobiça. Eva, olha aqui a fruta. Não é desejável aos olhos. Eva, dá vazão para os teus desejos, para as tuas vontades. Se a tua vontade está desejando uma fruta, qual é o problema? Eva, está aqui a fruta. Você tem desejo dela, Eva, a fruta, da fruta, Eva. Então vai, então come aqui a fruta de uma vez. Eva caiu pela cobiça. E Jesus foi tentado pela cobiça. Quando Satanás aparece para ele no deserto da tentação e fala, está aqui uma pedra, transforma em pão, para satisfazer um desejo legítimo de fome. Você está com vontade, não está, Jesus, de comer? Não está com fome? Por que não transformar? Jesus, aqui estão os reinos do mundo. O senhor não quer ser o rei desse mundo? Então por que não receber os reinos desse mundo? É só me adorar. Dá vazão para as tuas vontades, para os teus desejos. Então a cobiça, ela aparece em momentos decisivos da história. No céu, no início da terra, e quando Jesus encarna esse mundo, ele é tentado a cobiçar, a desejar coisas que naquele momento não eram próprias. O pão não era para aquele momento, não era daquela forma. O reino não era daquela maneira, daquela forma. A cobiça é o ventre que gera todos os demais pecados. Esse texto do livro Caminho a Cristo mostra para a gente que a cobiça é um dos piores pecados que existe. Embora ele esteja lá em 10º lugar nos 10 mandamentos, isso ali não é uma ordem de importância, porque para Deus a cobiça é um dos piores pecados que existe. Olha só esse texto do Caminho a Cristo que fala para a gente o seguinte: desprezamos o alcoólatra e dizemos que o seu vício vai excluí-lo do céu. A gente fala isso, né? A gente olha para uma pessoa que usa drogas, que usa crack, que usa álcool, e fala, nossa, que situação deplorável que um ser humano chega. Mas, irmão White continua e fala, o orgulho, o egoísmo e a cobiça geralmente não são condenados. É isso que a nossa sociedade faz, não condena esse tipo de coisa. Na verdade, ele é tido às vezes como uma espécie até de virtude. A gente olha para uma pessoa que quer desejar, quer ter mais, quer ganhar mais dinheiro, e a gente fala, olha que pessoa aí, essa pessoa tem aí a virtude de querer mais, de não se acomodar, ele quer cada vez mais, nunca está satisfeito. E a gente olha isso como às vezes uma virtude, mas o texto fala para a gente, mas esses pecados são especialmente ofensivos diante de Deus, pois contrariam a benevolência do seu caráter e o amor desinteressado que compõe a própria atmosfera do universo, onde o pecado não entrou. Deus e o caráter dele é um caráter que está pensando em dar, em abençoar, em amar, em ajudar outras pessoas. Ele se esvazia de si mesmo, se torna servo para salvar as pessoas. A cobiça, o orgulho o egoísmo vão na contramão disso tudo. Eles desejam ter cada vez mais, ter. Deus se esvazia. O cobiçoso quer ter cada vez mais, ter cada vez mais. Enquanto Deus está se esvaziando, se tornando servo, o cobiçoso está se enchendo para se tornar rei, para se tornar Deus. Eu quero um pouco mais. E mesmo que eu ganhe tudo que for suficiente, como Lúcifer tinha, eu ainda quero um pouco mais e quero ser como o próprio Deus. Por isso a cobiça é tão ofensiva. Porque ela não tem limites. Ela compete até chegar ao nível de você desejar e cobiçar a própria posição de Deus. Ela não tem limites, a cobiça. E por isso ela é tão ofensiva. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, a carta de João, 1 João, capítulo 2, o verso 16.
onde João nos dá alguns sábios conselhos para que a gente entenda como a cobiça se aplica à nossa vida. 1 João 2, verso 16. Abre aí a sua Bíblia. João 2,16, no verso 15, ele fala: não ame o mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E depois ele deixa um pouco mais claro que tipo de mundo a gente tem que evitar. O verso 16, nós vamos ler, ele diz o seguinte: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Concupiscência é uma palavra que a gente não usa, mas a concupiscência é um sinônimo de cobiça, desejo. O desejo da carne, a concupiscência dos olhos, a cobiça dos olhos, o desejo dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procedem do mundo. É o que João fala para a gente. O mundo passa, no verso 17, bem como seus desejos, as suas cobiças. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente, diz João. João está repartindo aqui o pecado da cobiça em 3 áreas diferentes. A primeira que ele fala é a cobiça da carne. Eu e você temos desejos materiais. E esses desejos materiais, às vezes, são demonstrados através de um apetite, por exemplo. Eu tenho vontade de comer. E quando a minha vontade de comer não se satisfaz, eu quero cada vez uma coisa diferente, uma coisa mais cara, uma coisa mais exótica, uma coisa cada vez, não importa se faça bem ou mal para a saúde, a minha vontade, o meu paladar está pedindo. E tem que ser satisfeito. Isso é a cobiça da carne. A carne cobiça, deseja, através do paladar, o meu paladar pede, o meu apetite pede, ele tem que ser satisfeito. Que história é essa de dizer não para coisas que eu estou com vontade? Eu estou com vontade, então tem que fazer. A cobiça da carne também é aplicada quando a gente sente desejos sexuais. E nesses desejos sexuais, o instinto, o animalesco, o sem Deus fala, satisfaça. Que história é essa de ficar reprimindo desejos sexuais? Está com vontade? Faça. Não existe, as pessoas ensinam isso no mundo, não existe nenhum tipo de... A liberdade sexual não pode ser tolhida. Dê vazão para suas vontades carnais. Está com vontade? Por que não? A vontade é com a mulher do outro? A vontade é de internet? Por que não? Por que segurar isso? Dê vazão. Essa é a cobiça da carne. A nossa natureza carnal, ela chama a gente para praticar alguns tipos de pecados que são pecados bastante animalescos e primários. E não cobiçar a carne, a não praticar a cobiça da carne, é a gente aprender a dominar a nossa natureza carnal e dizer não para coisas que a nossa natureza está chamando a gente para fazer. Algum tempo atrás, a Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa interessante. Eles colocaram macacos e encontraram no cérebro do macaco a parte responsável pelo impulso do prazer. Eles colocaram um eletrodo lá dentro e ensinaram o macaco que se ele apertasse um botão fora da jaula, o impulso seria enviado para o seu cérebro e ele sentiria prazer. E o macaco apertava o botão e sentia prazer. Aquilo era maravilhoso para ele. E eles colocaram, então, comida saudável para o macaco comer. A banana, que ele gostava tanto lá de comer. E o macaco não queria mais nem se alimentar com coisas saudáveis. O que ele queria fazer é apertar o botão e sentir prazer. Chamaram a esposa do macaco. Não sei se o macaco casa, né? Mas chamaram a esposa do macaco. E apresentaram a macaca mais linda para ele. E ele nem queria mais saber da macaca. O que ele queria saber era uma recompensa rápida. Apertar o botão e sentir prazer. Recompensa rápida por aquilo que eu estou fazendo. Colocaram os filhos do macaco na jaula. E ele não queria mais nem saber dos filhos dele. Não dava mais atenção nem para os filhos. O que ele queria saber é apertar o botão e sentir o prazer instantâneo. Quando a gente satisfaz os desejos da carne, o nosso cérebro produz uma substância chamada dopamina. Ela produz uma
uma sensação de recompensa imediata. E a gente descobre que essa recompensa pode ser dada cada vez que eu satisfazer as minhas vontades, sejam elas do paladar, sejam elas sexuais. Eu aperto botões e disparo no meu cérebro a sensação do prazer. Esse relato científico disse que o macaco morreu de tanto apertar o botão. Ele não queria fazer outra coisa da vida dele, apenas apertar o botão. Nós não somos macacos. E também não somos parentes deles. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas algumas vezes a natureza carnal, a natureza animalesca que nós temos, ela não encontra limitações. E o que a gente quer fazer da nossa vida é apertar os nossos botões e disparar aqueles gatilhos que nos dão um prazer rápido e momentâneo. Não importa se é certo ou errado, não importa se Deus condena ou não, o que me importa é apertar os botões que me dão um prazer instantâneo e me sentir feliz por alguns segundos com aquele tipo de droga que a dopamina faz em nosso cérebro. O segundo tipo de cobiça que o nosso corpo deseja, João fala para a gente, é a cobiça dos olhos. É a cobiça dos olhos. É quando a gente olha uma coisa bonita e as coisas bonitas chamam a nossa atenção e a gente fala, eu preciso ter aquilo. Inventaram agora o celular de 3 câmeras. Senhor, eu não posso viver sem eles. O celular de 3 câmeras é a razão da minha vida. Se eu não tiver um celular de 3 câmeras, eu não consigo ser um ser humano completo. E lá vai a gente gastar o dinheiro que a gente não tem, para comprar as coisas que a gente não precisa, para aparecer para as pessoas que a gente nem gosta. E a gente começa, então, essa cultura de ostentação. Há pouco tempo atrás surgiu esse gênero musical chamado funk ostentação, em que pessoas, a maior parte delas vindo de comunidades carentes, de favelas, começavam agora a ostentar, ganhar dinheiro com a venda da música e ostentar. E virou um estilo de vida de pessoas com baixa renda que dizia assim, ó, não importa se eu não ter muito dinheiro, o que importa é eu ostentar. É eu mostrar uma coisa que eu nem tenho, mas eu tenho que mostrar. E algumas pessoas aí começam a se endividar, a fazer longas prestações para ter coisas que não precisam, para agradar pessoas que nem gostam, simplesmente porque os olhos olham aquilo e falam assim, isso é bonito, isso chama atenção, isso dá ibope. Por isso, queridos, o mandamento que fala não cobiçarás, pede para a gente libertação desse tipo de sociedade que explora o consumismo, que explora a ostentação, que explora as vaidades humanas, que explora o desejo da cobiça humana e promete uma felicidade que não existe nas coisas, no material. É por isso que o capitalismo é o único sistema econômico que dá certo. Porque eles exploram uma fraqueza humana, que é o desejo de ter, possuir alguma coisa a mais que não tem. Mas, apesar disso, apesar de economicamente isso funcionar, espiritualmente isso não funciona. Porque enquanto a gente busca satisfazer necessidades que os olhos admiram e falam, é isso que eu preciso, é isso que eu quero, o outro tem, também quero ter. Embora os olhos procuram satisfazer essa necessidade humana, o espírito, a vida espiritual não é satisfeita com isso. E não importa o quanto você busque, é um pote de ouro no final do arco-íris que você nunca vai encontrar. A felicidade associada à cobiça dos olhos. Os olhos veem, os olhos querem. Nunca vai encontrar essa felicidade. Jamais. Schopenhauer, ele falou uma frase que define bem essa cultura que a gente vive hoje. Ele disse o seguinte, a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Você falou assim, olha, lançaram um novo carro. Esse é o carro dos meus sonhos. Eu fico olhando, eu lembro quando eu era criança, eu olhava o Monza, falando, nossa, aquele Monza ali é um sonho de consumo, hein? Tem um Monza ali,
2.0, rapaz, que coisa linda esse carro. A gente ficava na rua da Ponte de Maruim, passando os carros ali na Aniceto Zac, e a gente ficava, esse vai ser meu carro, esse vai ser meu carro. A gente ficava brincando assim. E hoje eu olho para o Monza e falo assim, tadinho quem tem Monza ainda, né? Coitado desse povo que tem Monza. Olha como as coisas mudam. Sempre eles vão inventar uma coisa mais interessante para você. E a ânsia de ter vai ser substituída pelo tédio de possuir. Você queria tanto ter uma coisa, conquistou. Você olha e fala, não é tão legal como eu pensei assim, não é aquilo que eu pensava que ia ser. Aí lança uma nova coisa no mercado. Eles falam, é isso, agora sim, não era esse que eu tinha, é esse que lançaram. E aí você vai lá, se endivida, vai atrás e gasta o que não tem e consegue. E depois de um mês o brinquedo já perde a graça de novo. E o brinquedo já perde a graça. Por isso essa é a nossa vida humana. Se a gente está buscando satisfazer os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, e viver uma vida de soberba, uma vida de... A vida é o foco de tudo que existe. Aproveitar a vida, os prazeres da vida é o foco da nossa vida, a soberba da vida. Eu tenho que dizer para você que, infelizmente, você vai colecionar dias de infelicidade, porque depois de alcançar tudo que você queria alcançar, você vai descobrir que aquilo não satisfaz, não preenche. Um outro teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, ele viveu na época da Segunda Guerra, foi perseguido pelo nazismo, e ele falou uma frase, ele disse o seguinte: o ser humano tem um vazio no coração em forma de Deus. Sabe aquela brincadeira de encaixar as pecinhas no lugar certo? Triângulo no triângulo, quadrado no quadrado? O Adam brinca com isso lá em casa. Pois é, o ser humano também tem isso. No seu coração tem um buraco em forma de Deus. E a não ser que você preencha esse buraco com a forma de Deus, com a presença de Deus, com o reino de Deus, eu tenho que dizer para você que o seu reino, as suas coisas, os seus prazeres, as suas modas, os seus celulares, o seu dinheiro, a sua casa, jamais vai preencher o vazio do seu coração. Não importa o quanto você cobice, sempre haverá um degrau maior para ser cobiçado e nunca vai ser preenchido. Algumas pessoas talvez se voltam para a soberba da vida, eles acham que o objetivo da vida é alcançar posições, graduações, é ter o cargo que aquela pessoa tem, é ter o diploma que aquela pessoa tem, é ter o dom que aquela pessoa tem, é aparecer aqui na frente, é estar o nome de importância na sociedade. Não importa o que você busque, nessa vida você nunca vai encontrar satisfação para o vazio do seu coração. Por isso a cobiça é uma jornada infinita, porque a gente nunca vai encontrar aquilo que a gente procura. Jamais a felicidade vem através dessas coisas. O livro de Eclesiastes fala que Deus colocou no meu e no seu coração a eternidade. É esse o vazio que nos falta. A eternidade, a presença de Deus, o reino de Deus, e a menos que a gente busque aquilo que é eterno, aquilo que satisfaz, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é a pérola de grande preço, você jamais vai satisfazer com as coisas dessa vida. Jamais. Eu preciso que você avalie a sua vida nesse momento, e eu preciso avaliar a minha vida. O que você tem buscado? O que você tem buscado? Qual é o foco da sua vida? Para onde ela está indo? A gente tem uma linha tênue, difícil de ser equilibrada, é fácil a gente perder o equilíbrio nessa área. Porque ao mesmo tempo que a gente não pode fazer do foco da nossa vida o buscar desenfreado de satisfazer apetite, olhos, soberba da vida, embora esse não pode ser o foco da nossa vida, a gente tem que cuidar para cair também no outro extremo, ser uma pessoa acomodada que fala, tá bom assim, e deixa como tá, não tem problema, não quero melhorar, não quero estudar, não quero fazer nada da minha vida. É um outro extremo completamente equivocado também. Como é que a gente encontra o equilíbrio disso? Mateus 6,33 tem para a gente uma explicação, uma fórmula de como a gente encontrar o equilíbrio. Olha comigo lá Mateus 6,33. Jesus fala para a gente, Mateus 6,33, ele fala para a gente o seguinte, você conhece bem esse verso, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Portanto, não vos inquieteis com amanhã, Jesus fala. Cada dia a gente tem uma luta, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Quando Jesus fala, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, o verbo está numa voz passiva. Mateus usa muito esse tipo de construção literária, colocando o verbo na voz passiva e deixando o sujeito oculto. Vos serão acrescentadas. Quem vai acrescentar? Está na voz passiva, vos serão, e não tem um sujeito, não fala quem vai acrescentar. Quando Mateus usa isso, ele está querendo dizer que é Deus quem vai acrescentar. Para não usar o nome de Deus, ele deixa o sujeito oculto e coloca o verbo na voz passiva. É um recurso literário do Evangelho de Mateus. Então, Mateus está falando para a gente o seguinte, filho, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Está aí uma razão para você cobiçar e desejar. Cobice o reino de Deus, deseje o reino de Deus, e não as coisas dessa terra. Porque se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas vos serão acrescentadas. E o sujeito que vai acrescentar é Deus. Ele vai dar para você uma oportunidade de estudar, conseguir uma graduação a mais. Ele vai dar para você uma promoção no trabalho. Ele vai dar para você, quem sabe, o recurso para poder comprar uma casa um pouco mais espaçosa, uma casa que realize um pouquinho mais os seus sonhos para a sua família. Deus dará, ele vos acrescentará. Acrescentará para você uma roupa que está precisando nova, está ficando velhinha outra, um celular que pode atender mais suas necessidades do trabalho. Enfim, Deus vos acrescentará as coisas. A gente não busca coisas, a gente busca um reino. As coisas, Deus acrescenta conforme a gente tiver necessidade e conforme Ele quiser. Por isso essa é a forma da gente lidar com as coisas da vida. As coisas da vida a gente busca o reino. Essa deve ser a nossa grande meta de consumo, sonho de consumo, reino de Deus. Mas e as coisas, pastor? Deus vai acrescentar. Deixa que Ele abra as portas. Deixa que Ele mostre o caminho por onde você deve passar. Deixa que Ele crie as oportunidades. Ele acrescenta coisas. Nós buscamos reino. Nós não devemos buscar coisas desse mundo. Esse é o linha de equilíbrio. Essa é a maneira como o Evangelho nos ensina a lidar, de a gente não ser um acomodado, mas também a gente não ser um desesperado, cobiçoso, que nunca se satisfaz com nada. Busque o reino e as coisas Deus acrescenta. É assim que Jesus nos ensina. A Bíblia ensina para a gente nesse mandamento o contentamento. É isso que ela está nos ensinando. A gente viver feliz com aquilo que a gente tem. E se Deus quiser acrescentar mais, Ele pode acrescentar, não tem problema, mas a gente viver feliz. Há pessoas que nunca estão contentes, não importa o que elas tenham. A gente já conheceu pessoas que tinham muito recurso. Faltava alguma coisa. Sempre falta alguma coisa. Sempre nunca vão estar satisfeitos, não importa o quanto tenham. Às vezes, essas pessoas são um pouco mais realistas do que as pessoas que não têm. Porque as pessoas que não têm, elas pensam assim, eu vou ser feliz quando eu tiver. E as pessoas que já têm tudo que queriam ter, elas falam, olha, eu já tenho tudo e ainda não sou feliz. Deve faltar Deus na minha vida. Eu devo buscar, deve ser Deus então. São um pouco mais realistas algumas vezes. Eu conheço pessoas que não têm e acham e entendem que o objetivo da vida, a felicidade da vida é quando tiverem. E eu conheço pessoas que têm muito. E elas olham para si e falam assim, olha, nada me trouxe felicidade. Então, felicidade não deve estar nesse mundo aqui, nas coisas desse mundo. Por isso, o mandamento ensina a gente a viver uma vida contente. Aquilo que Deus te deu, fique contente. Não viva de uma forma que nunca está satisfeito, nunca se agrade com nada, nada está bom, a roupa tem que trocar cada mês, o sapato tem que trocar cada semana, a casa também já não está mais feliz, o carro já tem que trocar. A gente nunca viveu uma vida feliz nesse mundo, porque o que a gente procura, o que falta em nossa vida, não se encontra nesse mundo. O que falta nessa vida se encontra no reino dos céus. Uma última coisa que eu preciso dizer, aliás, eu queria fazer mais uma observação. O mundo que a gente está vivendo explora isso na gente. Quando a gente vai para as redes sociais e começa a ver o que as pessoas fizeram, o que elas conquistaram, o que elas compraram, ninguém coloca tristeza na rede social, né? No Facebook as pessoas colocam as suas glórias. A comida que comeu lá no Instagram, a roupa que vestiu, o lugar que visitou, o que ele comprou, é isso que as pessoas divulgam.
Ninguém divulga seu momento de tristeza. Ninguém fala, hoje deu briga feia aqui em casa. Ninguém fala isso no Facebook. E a gente olha para essa pseudo felicidade na vida dos outros e fala assim, olha, essa pessoa é feliz. Acabou de trocar de carro, lá a foto do carro, está feliz. E a gente se engana. Por isso, abandone o Facebook, se é um conselho que eu posso dar para você nessa manhã. Abandone esse tipo de coisa que explora os nossos sentimentos pecaminosos. A gente olha e com o desejo dos olhos a gente fala que a pessoa é mais feliz do que eu. Já faz algum tempo. Facebook. Na verdade, Facebook é coisa mais de velho mesmo, né? Já tá, os jovens mais nem usam mais isso. Mas abandone esse negócio. Aprenda a ser feliz com a vida, com aquilo que você tem na sua casa. E não fique olhando a vida dos outros. Porque você não vai encontrar realidade lá e você vai encontrar um falso modelo para ser desejado. Abandone esse negócio. Está nas redes sociais. E a última coisa que eu tenho para dizer para vocês nessa manhã, antes da gente encerrar, é a cobiça, ela precisa ser avaliada com as motivações certas. Isso também ajuda a gente a saber se equilibrar entre o ser um acomodado e não querer nada na vida e o extremo de ser um cobiçoso que nunca está satisfeito com nada. A motivação determina se a nossa cobiça é boa ou é ruim. O nosso desejo é bom ou ruim. Para que você quer um carro novo? Para que você quer uma casa nova? Para que você quer a roupa que você viu na vitrine? Para quê? Qual é o objetivo disso? Me diz suas motivações. E eu vou lhe dizer se aquilo é santo ou não. Porque se a gente tem os motivos errados para fazer o que a gente está fazendo, eu quero ter porque eu quero chegar na igreja com uma roupa lá que vai todo mundo olhar e dizer, uau, é para isso que eu quero a roupa. Eu quero ter porque eu quero me sentir poderoso aqui dentro do meu carro novo. É para isso que eu quero. Bom, é muito difícil a gente avaliar os nossos motivos porque o nosso coração é enganoso, a Bíblia fala. Então, se está difícil para você avaliar os seus motivos, pede a ajuda de Deus e fala, Senhor, sonda-me o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da vereda da justiça, Senhor. Me ajuda a não fazer as coisas pelos motivos errados. Desejar as coisas pelos motivos errados, pelo desejo de aparecer, pelo desejo de ter mais fama, mais poder, mais admirado, mais... Não é para isso que a gente deve buscar as coisas. A motivação de todo cristão deveria sempre ser para a glória de Deus, Senhor. Eu quero ter aquele carro maior porque eu quero colocar mais gente dentro do meu carro para dar carona para levar para a igreja. É para isso que eu quero carro novo. É para a glória do teu nome, Senhor. Não é para as minhas futilidades humanas. Eu quero ter uma casa maior, Senhor, porque aqui na minha casa eu quero chamar o pessoal da igreja, fazer pequeno grupo, fazer junta panela e ver o teu povo unido aqui na minha casa. É para isso que eu quero ter uma casa maior, é para a glória do teu nome, não é para as minhas vaidades humanas. Senhor, eu quero... Enfim, a lista pode ser grande aí. Se os motivos da sua vida são motivos para glorificar o reino de Deus, para buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as coisas vão ser acrescentadas por Deus. Se não for para isso, é até possível que o diabo acrescente coisas na sua vida, mas essas coisas vão cada vez mais te distanciar do reino de Deus. Jesus foi tentado em concupiscência da carne. Transforma o pão, transforma a pedra em pão. Ele foi tentado na concupiscência dos olhos, desejo dos olhos. Olha os reinos, olha a glória dos reinos desse mundo. Eu vou te dar toda essa glória se você se ajoelhar. Ele foi tentado na soberba da vida, em aparecer na vida. Se joga daqui de cima e os teus anjos vão te segurar. E vai ser um show, um espetáculo aqui no templo, os anjos segurando o Messias. A extravagância, a glória da vida. Por isso, eu queria fazer um convite para você nessa manhã de sábado. O convite de você dizer para Deus, Senhor, eu preciso renunciar aos pecados da cobiça. E eu desejo, Senhor, nessa manhã, deixar que as tuas vontades, as tuas prioridades, os teus desejos, a tua cobiça, o teu reino, a cobiça do reino de Deus esteja em primeiro lugar na minha vida.
o teu reino. É isso que eu quero cobiçar. No bom sentido, desejar. Eu quero desejar o teu reino. O mandamento fala, não cobice as coisas dessa terra. Mas ele não fala que a gente não deve cobiçar o céu. O céu a gente pode cobiçar, no bom sentido, é claro. Senhor, eu quero estar lá no teu reino. Um dia Jesus contou uma parábola de um homem, Mateus capítulo 13, que depois de viver muitas coisas nessa vida, ele descobriu que as coisas da vida não preenchiam o vazio do coração dele. Até que ele encontrou num campo uma pérola de grande preço. E a Bíblia fala que ele foi e vendeu tudo que ele tinha, e comprou aquele campo. Porque ele dizia, encontrei a razão da minha vida, encontrei aquilo que me satisfaz, encontrei aquilo que preenche os vazios da minha alma, encontrei a pérola de grande preço, o resto é refúgio, O apóstolo Paulo fala, eu considero tudo como refúgio, porque eu encontrei o reino. Não troque o reino pelas coisas, mas troque as coisas pelo reino de Deus. Essa semana eu visitei uma família, eles não são adventistas ainda, essa família. Moram aqui próximo da nossa igreja, tem uma boa condição de vida. O homem da casa, o Eduardo, ele é a terceira geração de espírita kardecista, ele me contava, a avó foi kardecista, a mãe foi kardecista, os pais, né, e os avós. E ele nasceu num lar assim, kardecista, nunca leu a Bíblia, nunca encontrou nada. Até que um dia ele começou a ver pela internet um testemunho norte-americano de alguém que foi liberto do espiritismo. Ele falou, será que é isso que está me faltando? Será que tem alguma coisa errada com a religião que eu aprendi dos meus pais? E ele foi à internet, pesquisou algumas versões da Bíblia e comprou uma nova Almeida atualizada, uma excelente versão da Bíblia. E chegou pelo correio a Bíblia, e ele me dizia, quando eu abri a Bíblia, pastor, ele falou, literalmente, parecia que mandaram um tesouro para mim pela internet. Eu estava abrindo um baú de tesouro quando eu abri a caixa que tinha a Bíblia. Ele me dizia isso. Ele começou a ler a Bíblia e estudar a Bíblia, por si mesmo, por sua conta. Uma amiga da família era adventista, oferecia um estudo bíblico para eles, estão estudando a Bíblia, estão no estudo número 8. Mas antes de poder terminar os estudos, eles nem chegaram no estudo sobre o sábado, já estão guardando o sábado. Leram na Bíblia, falou, sábado, que na Bíblia é mandamento. Vou guardar o sábado, nem estudaram isso no estudo bíblico ainda, mas já estão guardando o sábado. Ele falou, pastor, eu devolvi o dízimo outro dia lá, eu fiz pelo Pix, devolvi o dízimo, mas me explica como é que funciona esse negócio de dízimo, pastor? Ele nem sabia como é que era, mas se tinha que fazer, estava ele fazendo lá. Eu expliquei para ele como é que funcionava, como a igreja é organizada nessa questão. Ele ficou maravilhado. Quando a gente descia as escadas e ia embora da casa dele lá, ele disse, pastor, eu estava lendo na Bíblia outro dia e Deus falando assim, eu sou o Senhor. Aquilo mexeu tanto comigo, porque Deus falando, eu sou, ele falou, Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa, ele falou, pastor. Eu sempre aprendi que Deus era uma energia, que tinha uma energia, mas na Bíblia eu descobri um Deus pessoa, que se interessa por mim, quer entrar na minha vida. O Eduardo e a família dele, eles estão lá no sítio hoje, o Daniel, encontraram uma pérola de grande preço, o reino de Deus, que dá sentido à vida, que ajuda a gente a vencer todo tipo de cobiça medíocre dessa vida e ajuda a gente a desejar algo maior, solene, sublime, que preenche, que abraça. Amigo, talvez você nasceu num lar cristão e adventista, talvez você tropeçava na pérola dentro da sua casa e você nunca aprendeu a valorizar o ouro que você tinha lá dentro por conhecer o Evangelho e o reino de Deus. Eu queria desafiar você nessa manhã de sábado a você vender tudo que você tem, todas as cobiças que você tem, todos os desejos da carne, dos olhos, toda a soberba que essa vida oferece para a gente, tudo aquilo que as pessoas acham que alcançando terão felicidade. Eu vou te dizer nessa manhã que na palavra, em Cristo, no reino dele, há uma pérola de grande preço, e esse deve ser o grande desejo da vida e da existência humana, para você ser feliz.
para você ser feliz. Os 10 mandamentos são 10 ensinos para a vida. Eles não são leis arbitrárias de Deus. Não são leis de um juiz que impõe e acaba. E acabou assim. São o manual da felicidade. Então, se você quer ser feliz de verdade, e quer encontrar uma coisa que possa trazer felicidade plena e satisfazer a sua vida, guarde os mandamentos, os 10 ensinos para a vida. Eu gostaria de orar com você nessa manhã de sábado, para todos aqueles que desejaram buscar essa pérola de grande preço. Mas antes da gente orar, a gente tem uma música. Eu gostaria de convidar o Mateus. Ele vai cantar para a gente o último louvor, e enquanto ele canta, eu gostaria que você ficasse em pé. E após esse louvor a Deus, nós vamos orar a Deus e entregar a nossa vida e os nossos desejos na mão dele. Falar em águas cristalinas, cercadas por montanhas majestosas, exibindo uma vegetação. Ouvi dizer que as suas flores nunca murcharão, e tudo nessa terra é feito para durar para sempre. Penso nos meus filhos, brincando até bem tarde com os seus amigos no nosso jardim. Eu sinto segurança ao imaginar que a maldade não existirá no coração dos homens. Eu sei que perto eu terei os meus amigos, eles não vão embora. Não há doença que os atinja, não há distância que desuna. A casa fica cheia e sempre estará repleta de alegria e eterna gratidão. Aquele que nos trouxe aqui, aquele que nos permitiu entrar nas portas como herdeiros de seu reino de amor. Que a glória seja dada a ti, Senhor, Cordeiro que nos resgatou em terras estrangeiras, para desfrutarmos a alegria eterna do Senhor. Ouço os moradores com seus instrumentos, tocando com vontade, cantam a mais bela música que eu já ouvi. Suas poesias não carregam mais a dor, saudade é palavra arrancada de seus corações. Hoje cantam plenitude de amor, louvores ao bondoso Deus, resumem a canção. Eu sei que perto eu terei os meus amigos, aqui eles não vão embora. Não há doença que os atinja, não há distância que desuna. A casa fica cheia e sempre estará repleta de alegria e eterna gratidão.
desfrutarmos a alegria eterna no Senhor. Sobre a morte vencedor, nos devolve a nossa bela história, história de amor. Na, 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 na. Ele é a nossa eterna gratidão, a nossa eterna gratidão. Esse mundo apregoa em busca de ter mais, ter mais. Ajuda-nos a guardarmos o mandamento que diz: não cobiçarás. Mas nós rogamos ao Senhor Deus do céu que os nossos olhos sejam tirados desse mundo e colocados no reino. Seja tirado das coisas e colocado no que é eterno. Ajuda-nos, Senhor Deus, a saber que esse mundo passa e todos os seus desejos um dia também passarão e jamais terão preenchido o nosso vazio. Mas o teu reino é eterno, Senhor, como foi cantado. E quando nós estivermos na glória eterna, nós vamos ver que valeu a pena desejarmos mais o reino do que as coisas. Lutar mais pelo reino do que pelas nossas mediocridades. Ó Senhor, em nome de Cristo, eu peço ao Senhor, nos ajuda nessa manhã a guardarmos o teu mandamento e colocarmos o teu reino em primeiro lugar e saber que coisas, elas serão acrescentadas pelo Senhor. Na medida que a gente precisa, na medida que nos fará bem, o Senhor acrescentará. Ó Deus, ajuda-nos a guardar teus ensinos para a vida e viver felizes, viver feliz obedecendo a cada um de teus mandamentos. Leva a tua igreja em paz, com a sensação de contentamento, com a decisão do contentamento, porque temos a pérola de grande preço e temos tudo que o nosso bom pastor nos dá. Em nome de Jesus. Amém, Santo Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que a paz de Cristo te acompanhe a cada dia. Vá com o Senhor Jesus. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz
paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus.